Bíblia. Então, se a gente voltar na época de Jesus, tem que ser pergaminho. E cada pergaminho era um livro. O pastor vai pregar sobre o que hoje? Vamos pregar sobre primeiro João. Aí tinha que trazer a primeira epístola de João. Cada um tinha que trazer um pergaminho. Então, é acesso à letra. Nós não temos ritualismo, nem dogmas, né? Então a pessoa, pela internet, pelo celular, mas pode, pastor, porque assim como os fariseus, o homem é cheio de inventar dogma, cheio de inventar coisas. Os fariseus lavavam a mão 10.000 vezes para comer, não sei o quê. E Jesus falou, vocês são sepulcros caiados, por fora bonito, mas por dentro não tem nada a ver comigo. Eu quero uma relação pessoal, eu quero algo sincero, algo que não é para mostrar para ninguém, é eu e você. Lá em 1 João, no capítulo 5, João capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim, pode mostrar lá por favor, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Você quer vencer o mundo? Esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Ih, pastor, sei tudo de fé. Fé? Como é que funciona para você? Eu sou que nem o mundo assim, eu falo, eu tenho fé que vai dar certo, mas daí não dá certo, ih, falhou. Essa fé não serve para nós. A fé que vence o mundo. Continuando diz assim, ó, lá no versículo 5, quem é que vence o mundo, senão aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu creio. Você fala para o pessoal do mundo, eu creio, acredito que existe um Jesus, que existe Deus. Ele não crê nada, ele não sabe. Ele está firmado no conhecimento dele, pouco. Lá no versículo 6 diz assim, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Irmãos, estamos falando sobre fé, eu quero enfatizar aqui o versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pastor, eu quero vencer o mundo, eu quero vencer as adversidades, eu quero vencer o dia a dia. Qual que é a arma que eu uso? Qual a arma que eu uso? Fé. É importante fé, é importante. Falei para os pastores, quem esteve quinta-feira aqui no culto? É só os pastores. O povo precisa vir na igreja. Mas se você aprender sobre fé, como é que eu falei? Se você entender a preciosidade que é a fé, que é obter a fé, você vai vir em todos os cultos que tem aqui, de manhã, de tarde, da noite. Como é que vem a fé? Através da oração? É isso? Quem acha que é através da oração? Quem acha que a fé vem através do jejum? Quem acha que a fé vem através de andar de joelho por 3 quarteirões? A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter um ouvido seletivo. O que a gente ouve? Você tem ouvido a palavra de Deus? Por isso, da minha responsabilidade, da responsabilidade dos pastores aqui, de falarmos a palavra de Deus. Às vezes vem alguém aqui, um pastor de fora, ou alguém, e fala sobre o conhecimento dele, sobre a teologia, sobre a geografia que ele entende, sobre todos os tipos de língua que ele estudou, grego, latim. O que vai acrescentar para você? Nada. No máximo, você vai sair impressionado com a parte intelectual dele. É bom mesmo. O que o pastor falou? Pregou lá falou sobre Sócrates, rapaz, Platão. Falou lá, orou em tcheco, orou em hebraico. O que acrescentou para você? Nada. Nós temos que entender o Evangelho e ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, não só ouvir uma vez, é ouvir, 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 e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Você tem que se encher daquilo. Quem sabe quem 2 mais 2 é?
Pelo menos o pessoal da frente aqui passou na escola. 2 mais 2 é? Hoje você sabe. Você sabe que 2 mais 2 é 4, não sabe? Mas você nasceu sabendo? Se eu perguntar para minha filha Carolina, ela não vai saber. Ela não vai saber. Ela vai ter que entender. Primeiro você tem a cartilha, não tinha? Quem fez Caminho Suave? Meu Deus, peguei pesado. Ô Jesus, Caminho Suave. Isso eu li em algum lugar. Não tinha o Caminho Suave, pastor Paulinho? Caminho Suave, aí aparecia 2 sorvetes, mais 2 sorvetes, era igual a 4. Pegava 2 laranjas, punha no saco, põe mais 2 laranjas, você entendia que era 4. Mas quantas vezes você teve que fazer isso? Você aprendeu de primeira? Não. Vai estudar, menino! Minha mãe pegava no meu pé, vai estudar, Cirinho! Não falava, mãe? Vai estudar, rapaz! Meu pai, então, meu Deus do céu, eu tinha horário para estudar. Eu escutava o sapato do meu pai, eu me tremia todo, irmão. Porque eu tinha horário, acho que das 2 da tarde até 4 da tarde, tinha que estar trancado no quarto estudando. Não estudava nada. Ficava lá bagunçando, ficava preso lá dentro, mas não estudava. Por isso que eu falo de a sinceridade, a espontaneidade, porque não adianta, se a pessoa não quer, irmão, não adianta. Eu não queria, eu era moleque. Daqui a pouco meu pai vinha abrir a porta, eu estava lá debaixo da cama, lá brincando. Rapaz, vai estudar, moleque. Quer vergonha nessa cara? Meu pai era duro, meu pai batia. Mas eu dou graças a Deus. Batia assim, não no sentido de a vara que corrige, né, irmãos? Hoje as pessoas aprendem, não, você não pode pôr a mão no seu filho, você tem que educar. Hoje você dá valor que o seu pai te educou, não é verdade? O pastor Cláudio apanhou muito do pai? Não, que menino bom, nunca apanhou? Ah, fala sério. Nossa, sério mesmo? Então, hoje você tem moral para bater nos seus filhos, bate, né? Então, irmãos, você tem que aprender. Como é que você lê? Hoje você lê, como diz o outro, de carreira, né? Você teve que aprender. A fé é a mesma coisa. Nós temos que aprender. Temos que aprender. Como que você aprende? Ouvindo. Ouvindo coisa boa. Ouvindo as promessas de Deus. Realmente estribado na palavra de Deus. Você fala, mas então tudo que o pessoal fala aí está certo. Você sabe que, irmãos, existem seitas que usam a Bíblia. É ou não é? Mas deturpam e usam de maneira... Nós temos que buscar a direção do Espírito Santo e buscar pastores que estão comprometidos com o reino, que querem levar a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Se eu e você soubéssemos, eu estou aprendendo a cada dia, mas se nós soubéssemos, nós ficamos buscando o entendimento, a compreensão de Deus o tempo todo. Buscar na palavra de Deus. Mas pastor, eu sei que, você perguntar para quem que é Jesus, você perguntar para o pessoal do mundo, é Jesus, é um homem bom, né, pastor? Um homem bom, um homem que, eu sei que bateram muito nele, né? Olha a visão do povo, bem rasteira, bem superficial. Foi crucificado, não é? Ficou no meio de 2 homens, não foi? Ficou lá, parece que sofreu muito. E nossa, bateram muito nele. E quando eu lembro dele, eu vejo ele no crucifixo, lá, morto. Essa é a imagem que as pessoas têm. Será que sabe que Jesus ressuscitou e vive para sempre? Não sabe. Mas tem que aprender. Tem que aprender. E a fé vem pelo ouvir. Então, quem que é Jesus? Jesus é o nosso Salvador. As pessoas do mundo olham para aquela cena da crucificação e vê uma cena ali, 3 pessoas crucificadas. Mas ali aconteceu, né, pastor Dirceu? Aconteceu o maior júri da eternidade. Você sabe o que é um júri? Onde tem um advogado, tem um promotor, tem um juiz. E tinha um réu, Ciro Cabral do Lago. Tinha um réu, pastor Silas. Tinha um réu, você era o réu. O inimigo das nossas almas, o promotor, Satanás, deu a lista de todos os crimes, todos os pecados, de todas as falhas do Ciro. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele precisa ser condenado. E o justo juiz, Deus Pai, está ali para julgar. Mas naquele momento,
Jesus levou todos os meus pecados, toda aquela lista de pecados, minha e sua, e apresentou o sangue dele imaculado diante do juiz, e o juiz bateu o martelo. Justo, justificado. O povo entende isso? Não entende. O povo não entende isso. Por isso que nós temos que falar do amor de Jesus. A salvação vem como? É através da fé. Mas a única forma de uma pessoa aceitar Jesus, como é que funciona? Como é que uma pessoa aceita Jesus? O que fala lá em Romanos, no capítulo 10, está lá no capítulo 10, a partir do versículo 14, diz assim: como pois invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Agora você inverte. Tem que ser alguém enviado para pregar, para que a partir do momento que ele pregue, alguém vai ouvir, e os que ouviram vão crer, e os que crerem vão invocar o nome dele, vão ser salvos. É assim que funciona, não é isso? Mas você tem que falar. Cornélio, quem sabe quem foi Cornélio? Cornélio, na Bíblia Sagrada, um centurião, romano centurião, um homem que era temente a Deus, mas não conhecia Jesus. E ele era justo, ele dava esmolas, ele ajudava os pobres, e ele tinha uma sede de Deus tremenda. E apareceu um anjo para ele, lá em Roma. Apareceu um anjo, o anjo falou: olha, Cornélio, Deus tem visto como você tem atuado. Você é um homem justo, você é um homem que busca conhecer esse Deus que você não conhece. O que o anjo podia falar? Olha, eu vou falar para você aqui, Cornélio, você aceita Jesus, que Jesus é o caminho, Ele é o Salvador, então você aceita Ele, aí você fala para sua família, e está tudo certo, né? Vai todo mundo ser salvo. E o anjo chegou no céu e falou: ó Deus, eu já fiz minha parte lá, já preguei, todo mundo aceitou Jesus. Não. O que o anjo falou? Vai atrás de Pedro. Deu endereço para ele. Você vai na casa de Simão lá, ó, curtidor, você vai achar Pedro. O que Pedro teve? Pedro teve que sair lá da onde ele estava, para ir na casa de Cornélio e falar do amor de Jesus. E quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo veio e tomou conta daquele lugar, e todos começaram a falar em línguas e aceitaram Jesus. E você está entendendo? É você que tem que falar do Evangelho. Pode vir um batalhão de anjos aqui, mas a palavra de Deus fala que nós que temos que falar, nós que temos que pregar o Evangelho. É assim que funciona. Eu tenho batido nessa tecla, irmãos, porque nós estamos nos últimos dias e eu não quero que você passe de maneira batida. Pastor, eu sou só um membro que sento aqui, assisto o culto e vejo como é que foi o louvor, e a mensagem tem que ser top, hein? Porque senão, não, eu vou começar a falar do Evangelho. Mas pastor, funciona? Joga semente para você ver. Joga semente. Assim como também a parábola de Marcos fala sobre Jesus falando sobre o semeador. Tem muitos corações que está cheio de espinho, cheio de pedra, que não vai dar atenção. Mas muitas e muitas vezes você vai jogar semente num terreno fértil. A palavra de Deus é semente, e o coração do homem é o terreno fértil. Temos que falar do amor de Jesus. Você vai passar por essa vida aqui sem falar de Jesus, irmãos? Como é que você vai chegar diante de Deus e falar: olha, Deus te deu um talento, você enterrou. Jesus vai falar: ixi, você não serve. Vamos ser efetivos na obra de Deus, irmãos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você ouvindo a palavra de Deus, você vai estar recarregado de fé. Então todo dia tem buscado tanta coisa. Eu assisto a novela, tem gente que assiste as novelas da Globo, né? Nós estamos cortando o Globo direto, porque sem condição esse instrumento de Satanás aí.
Mas perde tempo, irmãos, ali. Por que você não pega e vê uma mensagem? Hoje nós temos tanta coisa, tantas formas de alcançar informação. Você entra no YouTube, digita 3 palavrinhas, está lá. Compra um CD baratinho, tem mensagem. Vem na casa de Deus aqui com todo o conforto, ar-condicionado, poltrona, você ouve a palavra de Deus. No entanto, a gente tem, por quê? O DNA do Adão, que eu falei, mas nós temos que reverter isso, falar, poxa, metanoia, aprendi com o pastor essa palavra lá, metanoia, mentalidade renovada, mudada. Eu não tá ali falando, mas eu estou assistindo essa porcaria, será que não tem uma mensagem para mim? Vou entrar no RQC lá, ver uma mensagem que o pastor Silas pregou, qualquer pastor pregou, pastor Ciro, pastor Osaide. Hoje até é mensagem antiga, você entra na internet, você vê mensagem antiga do pastor Ciro, da pastor Osaide. Eu vi uma foto, mandaram uma foto para mim esses dias, de um acampamento, a senhora pulando, mas estava com o joelho dessa altura aqui, ó. Quem lembra da pastora Osaide que pulava? Então, você quer força, você quer palavra de vida? Busque nas coisas de Deus. Deixe de lado essas coisas do mundo. Então, eu dei um exemplo quinta-feira aqui, é que nem um smartphone. Você tem que estar carregado. Usa o seu smartphone com a bateria 2%. Fala que você vai entrar na internet? Você não vai entrar, que vai acabar. Só vai usar para ligar no máximo. E tem muita gente que está com a fé dele 2% ou 1%. Só tem forças para vir na igreja. Arrastado ainda. Meu Deus do céu, o que eu faço? Aí busca oração, mas ele mesmo, ele não crê que Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades, que pelas suas pisaduras você foi sarado. Por que ele não crê? Porque ele não lê. Ele tem que ler. Você tem que ler, mas é mesmo. Jesus levou na cruz do Calvário essa enfermidade. Estou sentindo o sintoma, mas eu repreendo em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Jesus já levou na cruz do Calvário. Eu já sou liberto. Jesus é um Deus que me prospera. Nenhum justo, não viu nenhum justo mendigar o pão. Não vou mendigar o pão. Deus é um Deus que guarda. Deus lá usou como a viúva de Eliseu lá, multiplicou o azeite, a farinha. É o mesmo Deus. Mas você precisa ouvir para colocar em prática. Vocês estão entendendo, irmãos? Então você tem que usar, sua bateria tem que estar carregada, você tem que ter um nível de fé na sua vida, mas não é pastor que vai dar fé para você, não é você fazer nenhum tipo de sacrifício, se autoflagelar. A pessoa se autoflagelava, né? Pagava os pecados, e o sacrifício de Jesus não era nada. Então pessoas usam subterfúgios, usam argumentos humanos para tentar fazer uma coisa que ela acha que vai dar certo. Não, você precisa de fé. Para vencer o mundo você precisa de fé. Para vencer as circunstâncias você precisa de fé. E a fé é pelo ouvir, é isso que eu vou entender. Então eu vou buscar de Deus. Eu vou buscar sempre, Você precisa de água, fica 3 dias sem beber água. Onde tiver água você vai. Necessidade primordial, irmãos. Primordial. Nós temos que ter uma reserva de fé. Não ter um botão de emergência de fé. Ai, Jesus amado, e agora? Vou apertar o botão de emergência de fé? Não tem nada. Você tem que estar bem. Eu dei o exemplo da minha mãe, quando meu pai ficou doente a primeira vez, teve uma trombose, uma obstrução de uma veia que irrigava o cérebro dele, e várias partes comprometidas, membros inferiores, visão, audição, fala. Meu pai ia vegetar, e o médico deu a notícia para minha mãe e para mim, em pé lá na Santa Casa. Tem uma escada na Santa Casa lá? A gente subiu aquela última escada até no final lá, e em pé ele falou assim: se o pastor Ciro não morrer, ele vai vegetar. Simples e direto. E minhas pernas bambearam e eu caí no chão, mas minha mãe ficou firme, porque ela tinha uma reserva de fé, porque ela sabia a autoridade do nome de Jesus. Quem foi abençoado através do ministério da pastora Osaide aqui? Você lembra como é que era? Você está lá na galeria, vem aqui, Deus fez. Irmãos, palavra de conhecimento da pastora Osaide, ministério maravilhoso. Quem é nosso Deus? Pastor Marcos, que hoje é pastor lá em São Paulo, que é presidente do grupo missionário dos diaconatos do Brasil inteiro. Olha só, saiu daqui. Chegou na igreja, com um maço de cigarro no bolso de trás, sentado lá. Minha mãe falou: você que está sentado aí, que está com um maço de cigarro no bolso de trás da calça, vem aqui na frente. Palavra de, como é que sabe, irmãos?
A pessoa entrou tudo escondido com cigarro. É a igreja. Palavra de conhecimento, nosso Deus é poderoso. Que você saia daqui e você leve esse entendimento. Eu preciso acrescentar a minha fé. Eu não posso ficar dependendo das pessoas. É o meu relacionamento com Deus. Eu vou buscar de Deus. Vou buscar na palavra, vou buscar através de mensagens. Porque aquilo vai entrando no seu espírito e você vai começar a entender. É que nem a cartilha, como a cartilha. 2 mais 2 é 4. 2 mais 2. Aí entrou, aí caiu a ficha. Meu pai, para me ensinar a escrever, ele era bem delicado. Colocava em cima do colo dele e escrevia os negócios lá. Mas chegou um momento que começou a cair, entrar a ficha. Você começa a entender. E assim é a fé. Amém? Vamos valorizar o entendimento da palavra, irmãos. Valorize quando você vai na congregação, quando você vem aqui na igreja. Ouvidos atentos. O que é que o pastor está falando? Eu quero acrescentar a minha fé. Eu quero acrescentar a minha fé. Eu quero vencer o mundo. Qual que nós lemos aqui em João, 1 João? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É duro para vencer esse mundo no peito aberto, hein? Na força do seu braço. Mas nós não vamos vencer pela fé. Nós vamos vencer pela fé. Já vencemos em Cristo Jesus. Quando vier as adversidades, se vier uma notícia ruim, uma tragédia, você está firme em Jesus. Não, eu sei em quem tenho crido. Aquele que começou uma boa obra vai aperfeiçoar até o final. Ele tem um compromisso comigo. Ele cuida de mim, é um Deus que guarda. Deus começou uma boa obra na minha vida, Ele vai aperfeiçoar até o final. Eu creio nisso. Eu posso caminhar, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está cooperando para mim. Por que você está passando? Não entende, a gente indaga a Deus, por que estou passando por isso? Mas lá na frente você vai entender. Hoje eu estou entendendo as coisas que eu passei. Hoje eu posso falar com propriedade, porque Jesus me curou, porque eu tive um milagre na minha vida pessoal. E você assim também, quando você vivenciou aquilo, você fala com propriedade. Tudo coopera, tudo passa. As adversidades passam. Mas para você não sofrer, para você não ficar desesperado, você tem que ter fé. A coisa vem, nós somos humanos, a gente balança mesmo, vem as tempestades, você fica, mas você sabe em quem você crê. Você sabe que você pode depositar toda a sua confiança em Jesus. Fala, Senhor me guarda, o Senhor está na frente. E eu sou mais que vencedor em Jesus, amém? Vamos abençoados para nossas casas. E que você comece a aprender. Abre metanoia. Abra a mente. Vai na congregação. Puxa, que hora que vai acabar isso aqui? Fica olhando para o relógio, pastor Daniel. Fica pensando que o Corinthians perdeu hoje. Perdeu? Oh, glória a Deus, acho que perdeu. Pastor Cláudio, não perdeu, não? Oh, Jesus. Eu faço as brincadeiras porque fala Corinthians, o povo já... Porque tem muito corintiano, né, irmão? Mas lá no céu, acho que quando chegar perto de São Pedro, Pedro vai falar, você é corintiano? Rapaz. Bom, Cláudio faz apologia. A gente brinca assim porque o importante é você entender a palavra de Deus. Amém? Não adianta nada a gente ter uma formalidade, um protocolo aqui, e você não entender nada. O importante é você levar isso. É simples o que eu falei. E é o que João está falando aqui. Você tem que, para vencer o mundo, você tem que ter fé. E para ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Não só ouvir. Tem gente que ouve. Você passa na praça, tem um cara pregando, tem um pastor pregando assim, e passa. Cala a boca, quero dormir. Para com esse negócio aí. Tem gente que põe rádio evangélica, né? No prédio, na lavanderia. Dá um eco. Dá um eco. Né? O prédio inteiro fica o dia inteiro ouvindo. Mas eles não querem saber, eles ficam... Por quê? Porque não deu ouvidos compreender. Por isso que nós estamos investindo em som, investindo na enriquecer, porque você tem que compreender. Ouvir, compreender e reter. O pastor Ciro falou aquela palavra, leva no seu coração. Isso é preciosidade para você. Amém?